E o objetivo hoje aqui é mostrar um pouquinho para vocês da experiência do planejamento urbano de Blumenau. Né? Acho que essa confrontação, né, do que é planejar uma cidade, como lá em Ibiã, né, que o prefeito conhece o nome de cada eleitor, sabe onde mora cada um, está conversando com cada pessoa. Lá em Blumenau isso já não é mais possível, né? Há uma certa impessoalidade nessas questões, mas é também preparar a cidade para o crescimento. Né? Isso que foi feito lá não é diferente daquilo que a gente faz talvez com outra complexidade. O mundo hoje é urbano. Né? Pela primeira vez, agora, acho que foi ano passado, se não me engano, 2010, que a população urbana superou a população rural no mundo. Né? Ibienda tem uma população muito maior no interior, né? Mas é uma tendência a haver uma migração cada vez maior para as cidades. O Brasil hoje já é um país urbano, né? O Brasil hoje já deve ter aí 90% ou mais da sua população morando nas cidades, a revolução que aconteceu a partir dos anos 70. Mas o mundo agora, né, em 2000, é que passou aí a metade da população vivendo nas cidades, e até 2025, em especial com o processo de urbanização da África e da China, nós teremos 70% da população morando nas cidades. Então, as cidades constituem o grande desafio. Né? As 600 maiores cidades do mundo, elas representavam, em 2007, 22% da população mundial e geravam apenas essas 600 cidades mais da metade do PIB mundial. Em 2025, as 600 maiores cidades do mundo vão representar 25% da população do mundo e serão responsáveis por mais de 60% do PIB. Só tem uma diferença. Haverá neste grupo 138 novas cidades. Então, o grupo não será o mesmo. 138 novas cidades ou grandes aglomerados de cidades vão entrar nesse conjunto das 600 maiores cidades do mundo que vão liderar o crescimento mundial. E o nosso desafio, como gestor público, né, de uma cidade como Blumenau, que quer estar entre essas cidades líderes do crescimento mundial, é preparar justamente esse crescimento. Então, olhando para a América Latina, aí agora são 198 grandes cidades, onde moram 260 milhões de pessoas, né, um PIB enorme, mas vamos passar para frente. E em 2025 serão 315 milhões de pessoas, 65% do crescimento da América Latina nos próximos 20 anos, nos próximos 15 anos, virá dessas 198 maiores cidades, onde está, inclusive, a nossa região aqui. E elas vão gerar aí um PIB aí maior do que a Espanha nos próximos anos. Vamos passar para frente. Então, e esse crescimento está se dando, e isso todos são dados aí de um estudo que a McKinsey fez sobre as cidades da América Latina e do mundo. O crescimento não vai acontecer nas megacidades. Né? Ou seja, dos anos 20 aos anos 70, as megacidades brasileiras, o Rio de Janeiro e São Paulo, cresceram acima da média nacional. Ao passo que dos anos 70 para cá, elas cresceram abaixo da média nacional. E esse é um padrão na América Latina como um todo. Então, esse crescimento, essas 138 novas cidades, esse crescimento todo da geração de riqueza e do crescimento populacional, não vai se dar nas megacidades, mas vai se dar num outro estrato, que é o chamado as médias cidades, que vão, de fato, liderar o crescimento da América Latina nos próximos 15 anos. E o grande desafio da Prefeitura de Blumenau, da cidade de Blumenau, e de qualquer outra cidade que está nessa faixa, é estar entre essas 198 cidades, estar entre as 138 novas cidades que vão liderar o crescimento mundial nos próximos 15 anos, buscando o seu diferencial. Né? E onde a gente busca o nosso diferencial é justamente na questão do planejamento urbano. Preparar a cidade para enfrentar esse desafio. Né? Então, esse é o primeiro mapa da colônia, comparando, né, qual é o nosso desafio, né, do ponto de vista geográfico, do Doutor Blumenau.
quando escolheu aquela região ali para instalar Blumenau, ele escolheu por uma razão muito simples. Ele teve aqui, teve no Rio Grande do Sul, teve no Chile, teve na Argentina. Ele queria comprar uma área para fazer uma colônia e acabou se encantando com as curvas do rio Itajaí-Açu, e escolheu ali a foz, confluência do Ribeirão Garcia, aqui assim, ó, nessa ponta aqui, para instalar o centro da cidade. Então, que é o que esse mapa aqui mostra. Só que ele acabou justamente escolhendo, isso aqui é o nosso mapa de cota de enchente, justamente a região mais sujeita a enchente na cidade. Claro que ele fez isso, alguns dizem que foi por teimosia alemã, né? Diz que ele encontrou um outro sujeito lá que disse para ele: duvido que tu faça uma cidade aqui. Ele disse: então me aguarde. Mas não foi por isso, foi porque, na verdade, aqui era o último porto navegável, o último porto natural no rio Itajaí-Açu. Outro motivo, isso também é verdade, que facilitou muito a instalação da colônia aqui, foi o fato que nessa região não havia mais índios. Os índios moravam mais acima, onde há hoje as reservas, ali em José Boatê, etc. Em 1852, ele descobriu por que os índios já tinham abandonado essa região toda. Ele pegou a primeira enchente. Então, os índios já tinham se mandado, porque ali não dava. E é justamente nessa área que nós temos também a maior densidade populacional do município. A cidade cresceu e se desenvolveu nessa região, em especial aqui no Ribeirão da Velha e no Ribeirão Garcia, né? Quanto mais escuro, maior a densidade populacional. Esse é o volume das cotas de enchente. Então, nós tivemos aqui 88, 89 cheias desde a fundação da colônia. A primeira foi em 1852, uma enchente grande, daí da casa dos 16 metros. A maior delas é de grande enchente em 1880, 17 metros. Posso ter uma ideia, 83 e 84 foi na faixa dos 14, e tivemos no ano passado a última com 12 metros e 80, chegamos a ter alerta de 14 metros, o que poderia até ultrapassar as grandes enchentes de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, aí, somado a isso, em 2008, nós atentamos para uma outra situação, que são as áreas de risco geológico. Então, novamente, confrontando as áreas de risco geológico com a área de ocupação populacional, nós também ocupamos a área de a maior densidade populacional está na área de maior risco geológico. Então, qual é o nosso desafio do ponto de vista de planejamento? Inverter o lado da cidade. Nós temos que fazer a cidade que cresceu na margem direita do rio Itajaí-Açu, crescer na margem esquerda do rio Itajaí-Açu, na região das Itopavas, que é a área não sujeita a deslizamento e não sujeita a incêndio. Então, esse é o resumo do nosso desafio, e é a premissa básica de todas as ações de ordenamento do território, de investimentos públicos que a prefeitura está fazendo, levam em consideração essa premissa. Estão comparando aí os 3 mapas, né? Dá para ter uma ideia, né? A cidade realmente cresceu aqui, ocupando justamente a área menos adequada do Vale do Itajaí. E aí, depois de 2008, esse tem sido aí que foi realmente um momento marcante, em função do volume de deslizamento. Foram 3 mil pontos de deslizamento na cidade, né? Nós já tivemos problema no passado, em 1990, em outubro de 1990, 24 pessoas morreram ali na Rua da Glória, no bairro do Garcia. Na Rua Curipós, já houve problema no passado, no sentido de deslizamento, mas nunca houve um deslizamento generalizado em toda a cidade, como aconteceu em 2008. E, a partir daí, a pergunta que se colocava era: vamos reconstruir a cidade ou vamos construir uma cidade nova? Porque reconstruir significa fazer de novo o que havia antes. E isso nós não queríamos, que essa era a cidade que tinha caído em 2008. Nosso desafio era e é ainda, e será o desafio dos próximos anos, construir uma nova cidade. Uma cidade que aprenda com tudo isso e tenha como premissa principal de orientação essa mudança, esse avanço em direção ao norte da cidade. E aí, nós tínhamos lançado um pouco antes, esse que é o Blumenau 2050, eu vou deixar depois esse material aqui com vocês, eu só tenho aqui 4, 5 exemplares, posso mandar mais se for necessário, que traz um resumo, né, de boa parte das ações, dos projetos. Deixo aqui com vocês aí para ver. Esse material também está disponível na internet para quem quiser. Pode ir para frente? Então, a gente fez, ele é uma agenda da cidade, né, não da prefeitura,
ele contou com a participação da comunidade na sua concepção, até porque isso é fundamental. Um projeto de longo prazo como esse não pode ser da prefeitura, não pode ser confundido com a gestão nem com a prefeitura, ele tem que ser da cidade, contar com a participação dela e prever diretrizes e projetos, né, para o longo prazo. Né? Foi criado um grupo de planejamento, foi feito um levantamento, se usou uma metodologia que é muito utilizada na Espanha, que é coeficientes, deficiências e potencialidades. Essas foram as entidades aqui que participaram, né, além das entidades governamentais, e deu, então, pode ir para frente, os 3 mapas, né, os mapas de condicionantes, eficiências e potencialidades, que juntos formam aí um grande mapa de diagnóstico que dá as principais ações, que foram classificadas em curto, médio e longo prazo, né, e divididas em 5 eixos de atuação: uso e ocupação do solo, sistema de circulação e transporte, intervenção, desenvolvimento econômico, habitação e saneamento básico, né, com esse horizonte aí do ponto de vista de ação.